Então hoje vamos falar a respeito de um filme que foi pouco comentado na época, teve seu lançamento aí há praticamente 20 anos atrás, em 2007, e que caiu no esquecimento. Uma obra muito boa, chamada Reféns do Mal. Esse título nacional não ajuda, porque um nome genérico desses pode passar batido. O original, Whisper, obviamente faz muito mais sentido do que simplesmente Reféns do Mal. Novamente, falando a respeito de obras pouco comentadas, eu sou Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais Pra Ser Maromba. Antes de mais nada, quero pedir a vocês que, se não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos. Não se esqueçam de deixar seus belíssimos comentários falando a respeito do canal e dando dicas de possíveis filmes para falarmos no futuro. A obra conta com um elenco estelar. E principalmente na época, muitos daqueles atores ali estavam fazendo grande sucesso e depois viriam a fazer mais sucesso ainda nos anos que se seguiram. Temos aqui então a Sarah Wayne Callies, que na época estava fazendo um grande sucesso com Prison Break. 3 anos depois veio fazer The Walking Dead. Ainda do elenco The Walking Dead temos aqui o Michael Rooker, que já era um ator bastante consagrado na época, mas é um dos queridinhos, um dos grandes amigos do James Gunn e praticamente toda a obra que o James Gunn faz, ele é um dos atores que sempre é chamado. O Josh Holloway, o Sawyer de Lost, que infelizmente foi um ator que acabou sumindo nos anos 2000 ali. Eu achei que esse cara ia ser um grande nome do cinema, acreditava que ele seria algo assim como um Brad Pitt ou alguém com bastante relevância, porque o cara tinha tudo que o cinema sempre pede. O cara era um cara bonito, um cara que atuava bem, uma fisicalidade boa para cenas de ação, tinha um certo carisma, mas nos anos que se seguiram ele acabou infelizmente sumindo, fazendo uma ou outra ponta de vez em quando. E por fim, temos também o Joel Edgerton, que se tornou realmente um ator do alto escalão de Hollywood. O elenco gira praticamente em torno desses 4 nomes e de um menino, um ator mirim da época, que desempenha muito bem o seu papel. O filme começa mostrando uma mulher fugindo no meio da floresta, fugindo de cachorros ou lobos, e essa mulher acaba chegando a uma rodovia, onde ela é atropelada. Depois dessa introdução bastante chocante, na cena seguinte somos apresentados ao grupo de protagonistas. Temos aqui o clássico bandido de bom coração. O personagem Max, interpretado pelo Josh Holloway, é um ex-presidiário que tem o sonho de montar um restaurante, de reformar um restaurante, mas o sistema é bastante implacável. Se já é implacável para nós, imagina para um ex-presidiário. E acaba não dando uma segunda chance para ele. O que faz ele ter que, novamente, recorrer ao mundo do crime. Junto com seus comparsas e com a sua namorada, eles resolvem sequestrar um menino rico. A intenção deles, obviamente, não era machucar o menino, exigir uma certa quantia de dinheiro da mãe adotiva desse moleque. Através de fotos, vemos que aquela moça que morre na cena inicial provavelmente era a mãe biológica desse menino, e que agora ele fazia parte de uma família bastante rica. Esse filme, aos poucos, não quero dar spoiler, mas ele vai criando uma estrutura de uma certa forma parecida com O Homem nas Trevas. Inclusive já falei a respeito de Homem nas Trevas 1 e 2 aqui no canal, onde os protagonistas são um grupo de criminosos que vão cometer um crime contra uma pessoa aparentemente indefesa, mas que acabam se dando mal. O que quer, Noel? David! O filme tem uma fotografia bastante competente, uma direção de fotografia realmente muito boa, com planos aéreos incríveis que mostram como aquele local é isolado. E quando eu digo planos aéreos, eu acredito que eles tinham bastante recurso para fazer planos aéreos, porque tem muito plano aéreo nesse filme. Praticamente toda transição de cena tem um plano aéreo. É usado esses planos aéreos para mostrar o isolamento dos personagens ali, naquela região montanhosa. Eu acredito que eles talvez pesem a mão um pouquinho. Eles conseguem sequestrar o guri e eles levam ele para um local isolado nas montanhas, uma espécie de uma casa de camping. E aqui é interessante como que o filme já vai dando indícios que tem alguma coisa errada com aquele menino. Há uma cena, por exemplo, em que um homem de um guincho pergunta para eles na estrada se tá tudo bem, e o moleque, lá no porta-malas, tem um foco muito grande naquele homem. O homem parece ser, de uma certa forma, influenciado por aquele menino. Quando eles chegam na cabana, ligando a TV, há uma reportagem meio que colocada de pano de fundo que mostra que aquele homem do guincho matou seus colegas de trabalho. O filme mostra como esses sequestradores não são tão profissionais assim. Uma série de erros fazem com que eles tenham seus rostos descobertos pelo menino. Isso acaba colocando todos eles em maus lençóis e talvez até comprometendo o plano. Aos poucos a gente percebe que o menino é uma espécie de um telepata
porque ele começa a fazer uma série de desenhos nas paredes da cabana que mostram coisas que seriam impossíveis dele saber se ele não tivesse conseguindo ter uma visão mais ampla do local. Ele desenha os membros da gangue e começa a manipular eles um a um. Ele consegue separar o grupo e o primeiro membro da gangue, interpretado pelo Michael Rooker, é morto pelo moleque. Muito interessante como essa cena é construída, porque o nome do personagem é Sidney, ele começa a ameaçar o menino e ele começa a contar uma história a respeito de um assalto que ele e um comparsa fizeram há uns anos atrás. E ele começa a ameaçar o menino e dizer que o comparsa matou a caixa, relojoaria, se não me engano. E o menino mostra pra ele um desenho do colar e diz assim, esse aqui é o colar da caixa. E não foi o seu comparsa que matou ela, foi você. Mas você sempre contou pra polícia e contou pra todo mundo que havia sido ele, o que fez que com o tempo, tu passasse a acreditar que realmente tinha sido ele. E obviamente seria impossível do moleque saber uma informação dessas, mas é interessante como o jogo vira. O personagem vem tentando ameaçar o menino e o menino dá uma invertida no sequestrador. E é interessante observar como esse menino interpreta bem. Ele consegue dar essa invertida no sequestrador, o sequestrador começa a ganhar um ataque cardíaco e acaba morrendo. Os membros da gangue, não tendo outra escolha, acabam deixando ele no porão. Observando uma gravura que o menino havia feito na parede, onde todos os membros da gangue estão um ao lado do outro, o local onde estaria o personagem Sidney é pintado de preto, então mostra que o menino tem um plano de eliminar um a um. Eles levam o menino para falar então com a mãe, com a polícia. É uma cena bastante tensa, onde eles têm um modificador de voz e eles pedem pro menino falar. Eles iriam tirar o modificador de voz quando o menino fosse falar e o guri simplesmente se recusa a falar. O grupo começa a ficar meio mexido, um deles começa a ameaçar o garoto e eles começam a discutir. A polícia escuta as vozes verdadeiras, escuta um xingar o outro chamando pelo próprio nome. Aquele contato com a mãe do menino e contato com a polícia acaba dando errado. Eles estão cada vez mais encrencados e é interessante observar, no caminho eles passam por uma van onde tem um casal de jovens transando e o menino novamente influencia, e dessa vez ele influencia o rapaz que acaba matando a moça. Na volta, eles encontram esse rapaz perambulando pelo meio da rua com as mãos todas cheias de sangue. O personagem do Josh Holloway, na cena seguinte, ele vai até um ringue de patinação para tentar entrar em contato com o contratador, a pessoa que contratou eles para sequestrar o menino, e lá ele vê um jornal falando a respeito desse crime, desse jovem que matou a namorada. Então a gente observa que esse menino, obviamente, tem poderes e que ele não é boa coisa. Por quê? Vamos. Mas acho que ele não viu nada. Quer que eu acorde? Você nunca vai acordar! Enquanto o personagem do Josh Holloway tá fora, os outros dois, a namorada dele e o personagem do Joel Edgerton, ficam na casa junto com o garoto e são manipulados a todo instante. Esses dois personagens tinham um caso e o menino usa esse caso, esse romance escondido que os dois tiveram, justamente para colocar um contra o outro, para fazer os dois ficarem balançados, e o que culmina com a morte do personagem do Joel Edgerton. E agora eu vou dar um pequeno spoiler, então ainda não é o alerta máximo de spoilers, mas é o alerta de um pequeno spoiler. Se vocês ainda não assistiram o filme, tá lá no catálogo da Prime Video, então assistam, que é um filme realmente muito bom. Prossigam com cuidado. Como vocês já devem ter suspeitado até aqui, o menino tem algum tipo de poder, mas não é um tipo de poder qualquer. O garoto é um anticristo. Então esse filme aqui é muito interessante, porque ele mistura filme de sequestro, filme de grupo de criminosos, com um filme como, por exemplo, A Profecia, com uma criança endemoniada. E tem várias referências, obviamente, à profecia, inclusive o garoto, um dos poderes dele é manifestar uns cães pretos, assim, que aparecem no início do filme. Então dá a entender que ele matou a própria mãe biológica dele. E através desses sussurros, como diz no título original, Whisper, ele consegue manipular as pessoas. Ele consegue colocar um contra o outro, ele consegue fazer sugestões para que as pessoas cometam crimes e tudo mais. Eu não lembro, mas eu não acredito que o Damien, lá na Profecia, no primeiro filme ele não tinha esses poderes assim de uma forma tão direta. Obviamente dava a entender que ele influenciava as pessoas a cometerem as maiores barbaridades, mas não era manifestado, não era mostrado através desses sussurros. E aqui esse menino é um poderoso telepata e ele comenta que ele é de fato filho do diabo. Ele fala isso com todas as letras. Ele diz que é um anjo, que o pai dele era um anjo, aquela coisa toda, e que fica bem claro que o pai dele era o próprio capiroto.
Eu lembro que quando eu assisti esse filme, há quase 20 anos atrás, eu achei um filme muito interessante. Como eu já falei aqui no canal, eu gosto quando no gênero de terror há essa mescla de subgêneros. E a referência que eu fiz no início do vídeo sobre O Homem nas Trevas é justamente isso. Um grupo de criminosos, a princípio são os protagonistas, a gente é obrigado a torcer por eles, tentam cometer algum tipo de crime com uma pessoa aparentemente indefesa, mas que a trama tem uma virada, onde eles se transformam nas vítimas, a figura indefesa, a pessoa indefesa, se transforma num algoz. Tem aqui também a subtrama de um policial novato, consegue fazer uma investigação por conta própria e descobre o local onde eles estão com o garoto. Muito interessante ver essa tecnologia anos 2000, uma época que não tinha GPS, os caras são obrigados a usar mapas ainda, né? Mapas de papel. Se não tinha câmeras nas ruas, né? Tantas câmeras quanto se tem hoje em dia. E talvez se fosse hoje em dia, 20 anos depois, esse filme teria que ter sido pensado de outra forma. Esse policial então encontra a cabana, ele encontra a personagem Roxane junto com o menino, ele vai prender ela e o menino, nos é mostrado que ele havia já colocado elementos a mais no seu mural macabro no seu quarto. Ele desenhou de fato o policial, o menino influencia ele a descer até o porão, ele acaba caindo nas escadas e é morto pela personagem da Roxane. Gostaria de fazer um parênteses para comentar um pouquinho a respeito de estrutura de roteiro, a respeito de algumas ferramentas que a gente usa em escrita de roteiro. Nesse caso aqui é a arma de Chekhov. Se uma arma é mostrada no primeiro ato do filme, ela deverá ser usada no segundo ou no terceiro ato. Obviamente que isso não diz respeito a uma arma física, uma arma de fato, mas fala a respeito de elementos que são mostrados previamente na trama que depois vão ser relevantes. Aqui nesse filme, nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, quando o personagem Vince e a personagem Roxane começam a se envolver, ele tira da mão dela um anel, uma espécie de uma aliança que ela tem, e guarda no bolso. Isso vai ser relevante um pouco mais adiante na trama. Aquele anel vai ser um dos catalisadores de uma briga que a personagem vai ter com o seu marido, com o Max. Porque o menino planta isso no corpo do Vince. Ele planta esse anel lá no corpo do Vince e ele causa todo esse alvoroço, essa briga entre os dois, entre o casal. Então, isso é uma espécie de uma arma de Chekhov. Um elemento que foi comentado previamente, que depois, obviamente, vai ser relevante na trama. E aqui é interessante a gente observar a ferramenta da arma de Chekhov. Nessa obra, há uma cena onde ela é literalmente uma arma. A arma de Chekhov está na parede, exatamente como diz na teoria da arma de Chekhov. Aqui a personagem Roxane passa por uma arma na parede, uma arma exposta, que é justamente a arma que ela vai usar para matar o policial mais adiante. O menino influencia ela e diz para ela, você tem que se manter seguro, você sabe o que fazer, e ela justamente pega aquela arma para matar o policial. Então, é uma arma, é um elemento que foi estabelecido antes, que logo em seguida deverá ser relevante, e é, sim, relevante, sem dúvida nenhuma. Há um contraponto para a arma de Chekhov, que seria a pista falsa. Importante lembrar que tem-se essas ferramentas de roteiro, na escrita de roteiro, mas a gente não deve ficar engessado a elas, com certeza. Então, a pista falsa é justamente o oposto da arma de Chekhov. Essa ferramenta também é conhecida como Red Herring, que é de fato uma pista, algo que é mostrado na trama que nunca mais volta. Algo que nos faz ter uma certa ideia, nos faz pensar que a trama vai por um caminho que acaba não indo. Aqui dá pra dizer que é a insulina do personagem Vince. O Vince, o personagem do Joel Edgerton, ele tem diabetes, então ele precisa da insulina. Há uma cena onde a insulina dele é destruída, mais adiante novamente o menino quebra a insulina dele, e nas duas vezes dá a impressão de que ele vai ter algum ataque, que ele vai precisar usar a insulina, alguma coisa assim, e na realidade isso não acontece. Então é uma espécie de um red herring, né? É uma espécie de uma pista falsa. Serve para movimentar a trama, mas aquela motivação que a gente imaginaria, né, dele precisar da insulina por uma questão de saúde e não ter, acaba não acontecendo. A partir de agora, eu peço que vocês sigam com cautela, porque realmente esse filme tem um plot twist muito, muito, muito interessante. Lembrando que o filme tá lá no catálogo da Prime, então vou entrar na área de spoilers. O personagem do Josh Holloway, o Max, ele vai até a cidade encontrar o contratador, porque afinal de contas, enfim, tá todo mundo morrendo e ele quer logo terminar com aquilo. Por telefone, o contratador dá uma ordem pra ele, que ele tem que matar o menino. Simplesmente assim. Numa notícia de jornal, ele descobre que a mãe do menino desistiu de tentar encontrar ele. E aquilo tudo soa muito estranho. Quando ele tá esperando o contratador na cidade e o contratador aparece, temos a grande surpresa, a grande reviravolta de que o contratador é de fato a mãe do menino. E eu lembro, meus amigos e minhas amigas, quando eu assisti isso há 20 anos atrás, e agora reassistindo também, eu achei uma jogada incrível.
porque mostra que essa mulher estava extremamente arrependida de ter adotado essa criança. É comentado que o marido dela morreu, que uma babá morreu, que o menino é realmente uma força das trevas, que ela não tem como se livrar daquilo. Ela não tem como devolver o menino para alguém. E, obviamente, não tem como ela simplesmente matar o menino porque ela seria incriminada. Então, ela organizou toda essa trama do sequestro, ela contratou aqueles sequestradores para dar um fim no moleque. E é o que ela pede para ele. Ela pede pro personagem do Josh Holley e diz assim, ó, mata esse guri, ele é perigosíssimo, eu não tenho o que fazer. Como ele se recusa, ela traz dinheiro pra ele e tudo, mas ele se recusa, a mulher acaba tirando a própria vida. E é algo que dá um tom bastante sombrio pro filme. Simplesmente os personagens agora, tanto o Max quanto a Roxane, eles são colocados à própria sorte. Eles têm nas mãos um verdadeiro demônio, mas no corpo de uma criança. E assim como no final da profecia, quem poderia fazer isso com uma criança, né? Quem poderia dar cabo, dar fim de uma criança? Quando o Max volta, a Roxane foi influenciada pelo menino, ela acaba trocando tiros com ele. Ele, sem querer, mata a sua esposa e o menino coloca ele de joelhos e obriga ele a também tirar a própria vida. Ele percebe que o barulho, que o som consegue meio que bloquear os sussurros, então ele dá um tiro atrás, de raspão na sua cabeça, e o barulho da arma acaba fazendo ele ficar surdo por um momento e o menino não tem mais poderes. O guri então foge pro meio da floresta, o guri usa os lobos para tentar atacar o personagem. E no final das contas, o Max, mesmo atacado pelos lobos, consegue lançar o machado. Inclusive aqui é uma cena, uma certa referência a Iluminado, com o guri correndo no meio da neve e ele atrás com o machado. Mas ele lança o machado e acaba matando o menino. O final do filme tem um tom bastante sombrio. O personagem Max é o último a sobreviver. Na noite de Natal, vemos um Papai Noel pedindo doações com um orfanato e ele simplesmente passa e deixa a maleta de dinheiro ali do lado do Papai Noel e vai embora. Então mostra que, no final das contas, aquilo não valeu de nada. Ele acabou perdendo os amigos dele, perdendo a esposa. Ele simplesmente some no meio da multidão. E eu gosto muito quando filmes têm um final em aberto, mas que ao mesmo tempo nos fala muito. Aquela criatura, por exemplo, aquele demônio, nunca é explicado de onde ele veio. Nunca é explicado quem era aquele menino, que tipo de força movia ele, se era simplesmente um demônio qualquer ou o próprio diabo em pessoa, digamos assim, mas nunca é mostrado quem é que controlava aquele garoto. Porque até mesmo na profecia, eu não tô querendo de forma nenhuma criticar a profecia ou dizer que o filme é ruim ou alguma coisa assim, guardando as devidas comparações, não tô querendo comparar uma obra com a outra, mas na própria profecia eles tentam explicar a origem daquele anticristo, daquele menino demônio. E aqui não, aqui simplesmente eles não explicam. Ele comenta brevemente que ele é filho de um anjo e tudo mais, que ele também é um anjo, aquela coisa, aquela baboseira de satanista, e fica por isso mesmo. E o final, com o personagem Max indo embora, simplesmente sumindo no meio da multidão, também dá um tom de finalização satisfatória para a obra. A princípio seria isso. Eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês já conheciam Reféns do Mal, Whisper, no original, e me digam o que vocês acham da trama. Comentem aí outros filmes desconhecidos e filmes que passaram batido aí na sua época de estreia. Com certeza eu vou gostar das dicas e vou talvez trazer eles aqui no canal. Lembrando a todos, se vocês ainda não são inscritos, não são inscritas, se inscrevam, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos. Não se esqueçam do joinha, deixem aí seus belíssimos comentários. Além disso, quero que vocês acessem o primeiro link que está na descrição do vídeo, que vai levar vocês diretamente para o canal do Editor Bolado, um mago responsável por essas maravilhas que vocês estão vendo aqui em termos de edição. E por hoje seria isso. Forte abraço a todos e valeu!